Glória a Jesus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Gratidão ao Senhor por mais um dia estarmos aqui a gravar um vídeo para que você venha meditar na palavra do Senhor. A mensagem que daqui a pouco, logo mais, ela vai ser transmitida, né? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor um trechinho da harpa cristã, um corinho, em nome de Jesus. Nossa esperança é a vinda do Senhor para nos buscar, amém? Louvado seja teu nome. Jesus sim vem, do céu em glória ele vem, boa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Glória a Jesus, que coisa linda. Nossa esperança é a vinda do Senhor. O Rei dos Reis vem me buscar, vem te buscar também, em nome de Jesus. Nós vamos sentar na mesa, né? Junto com Abraão, Isaque e Jacó. Eu creio. Aleluia, glória a Deus. Já quero passar a oportunidade para o meu esposo, irmão Edgar, a qual vai falar algo da parte do Senhor. Peço a você que medite nesta mensagem e guarde na tábua do teu coração. Glória a Jesus. Irmão Edgar já está com a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, graças a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui a gravar vídeo para este canal. Louvado seja Deus, que tem como a mensagem principal a verdade do Evangelho. O Evangelho é boas novas para aqueles que creem. É boas novas, aceitável para a salvação de todos aqueles que creem. Louvado seja Deus. A nossa obrigação aqui, perante o nosso Deus, perante o nosso Cristo, aleluia, com a ajuda do doce Espírito Santo, é de proclamar a verdade. Louvado seja Deus. Jesus não veio para condenar o mundo, mas antes veio para que o mundo fosse salvo por ele. Por quê? Porque Deus amou o mundo que deu Jesus para salvar todos aqueles que nele creem. E neste momento, meus amados, eu vou usar hoje aqui, louvado seja Deus, uma tradução aqui, porque na Bíblia está uma tradução um pouco diferente, e eu aprendi um pouco mesmo desse português bruto mesmo, né? Que hoje um corrige de um lado, outro corrige do outro. Eu aprendi um pouquinho do português bruto e é ele, aleluia, que eu vou falar neste momento. Ainda a respeito do segundo casamento, mas agora eu não quero falar de segundo casamento, nem de segundo, nem de terceiro, não. Eu quero falar, como Jesus disse, segue-se o princípio. Então é no princípio que a gente temos que meditar e compreender verdadeiramente qual é a boa, né, e agradável vontade de Deus para conosco. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, né, e é agradável a todos nós. Por quê? Porque Deus só faz o que é bom. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que Deus criou o mal, criou também. Mas a vontade de Deus para aqueles que seguem os seus conselhos, Ana Lúcia, que seguem na sua verdade, ela é boa e é agradável. E eu não quero me prolongar muito, eu quero ir diretamente ao que Deus fala lá na criação. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 24, diz assim, louvado seja Deus, para a nossa meditação. Louvado seja Deus.
deixe, louvado seja Deus, deixe o homem. Olha só, né? Deus está afirmando, deixe, louvado seja Deus, o homem, né? Ou deixará seu pai e a sua mãe e unir-se-ão a sua mulher e serão uma só carne. Louvado seja Deus. Em outras traduções, Deus disse, deixe o homem, seu pai e sua mãe e una-se a sua mulher. Louvado seja Deus. Aqui, né? Essa linguagem já é mais um pouco avançada e aqui na Bíblia também já está mais um pouco avançada. Então, vamos conferir, né, aqui na Bíblia, né? Vamos conferir na Bíblia, louvado seja Deus, como é que está escrito aqui nesta Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-ão a sua mulher, e serão ambos uma carne. Louvado seja Deus. Então vamos falar aqui na linguagem bem popular. Louvado seja Deus. Deus olha, gosto de falar olhando para você. Deus olha para os animais ali do jardim e vê que todos eles tinham macho e tinham fêmea. E justamente aquele que ia tomar conta do jardim, né, porque Deus deu ortogou Adão a tomar conta do jardim, tudo que está ali. Então Deus vê macho e fêmea, louvado seja Deus, de tudo que estava ali no jardim, dentre os animais. Louvado seja Deus. E Deus olha para Adão e vê Adão só. E Deus olha para Adão e vê Adão só, agora vamos voltar para cá, e diz, não é bom que o homem esteja só. Eu entendo que Deus diz, não é bom. Né? Não é bom que o homem esteja só. Mas por que não é bom? Aí você pergunta a Deus. Eu posso responder porque Deus disse Deus disse porque não era bom o homem estar só? Apenas a Bíblia diz que Deus viu, né, que ali tinha macho e tinha fêmea, mas somente o homem estava sozinho. E Deus, isso aqui é a origem. Jesus mandou nós meditar na origem. Louvado seja Deus. Então Deus vê que não é bom que o homem esteja só. Então Deus, em sua grandeza, ele diz, vamos fazer para o homem o quê? Uma disjuntora, uma companheira, né? Uma auxiliar, uma ajudadora. E a Bíblia diz, né, que sobreveio um sono e Deus tirou do varão, né? E formou a varoa. Louvado seja Deus, e ali Deus fez a mulher. Fez a mulher para o homem. Meus amados, eu só quero aqui somente pregar o que está escrito. Tenho nada a ver com a opção sexual de ninguém, não é isso? Até porque todos são livres, né? Eu estou falando macho e fêmea, não é com preconceito, nada disso, tá entendendo? Porque do mesmo jeito que eu respeito um cristão, eu respeito um homossexual, um lésbica, cada um carrega a sua cruz, né? E tem a liberdade de escolher da sua vida o que fazer. Louvado seja Deus. Então, vendo Deus que não era bom o homem estar só, tirou do varão, olha que coisa linda, que ciência maravilhosa, tirou do varão a varoa. E Deus, na sua onipotência, louvado seja Deus, ele diz, deixe o homem.
Deixe o homem, seu pai e sua mãe. Deixe. Então, ali Deus está formando o primeiro casamento. Primeiro casamento. Mas a questão é, quem era a mãe de Adão? O pai eu posso dizer que é ele, mas quem era a mãe de Adão? Então Deus está falando isso ali, primeiramente com Adão e depois com todos nós. Né? Porque aí depois disso, né, Adão foi povoando a terra. Tem outras coisas que aparecem ali, mas Deus não revela totalmente, então ninguém pode nem querer ter curiosidade de saber, porque como disse Moisés, né? O que Deus revelou ao homem é para o homem. O que Deus não revelou ao homem, isso deixa com Deus. Então, primeiro ponto. Quer saber por que não era bom o homem estar só? Só quem pode responder é Deus. Não é isso? Não adianta a gente querer falar aquilo que Deus não manda nós falar. Então, deixe. Então, o casamento começa quando o homem e a mulher decide deixar o pai e a mãe. Isso é o princípio que Jesus fala. Louvado seja Deus. Deixar. O homem teve a certeza, a mulher teve a certeza que chegou a hora de criar, de se completar, né? Porque a varoa foi tirada do varão. Eu gosto de dizer a costelinha. Então, a costela voltar para o seu devido lugar. Então, primeiramente, para um casamento, aleluia, ser da forma que Deus fez. Aprovado por Deus, abençoado por Deus. É preciso que o homem deixe seu pai e a sua mãe. Como é que existe um casamento de duas pessoas, louvado seja Deus, se às vezes o varão não quer deixar a casa do pai e a varoa não quer deixar a casa da mãe e vice-versa? Como é que a Bíblia diz deixe? Porque essa é a norma do casamento que Jesus diz de um princípio. E aqui, quem quiser dizer que é diferente, pode dizer. Eu estou falando o que a Bíblia diz no princípio. Jesus disse, volta para lá, desde o princípio. Nunca mudou, é desde o princípio. Para existir casamento é preciso que o homem deixe o seu pai e a sua mãe. Como é que se pode dizer que tem casamento se tem muitos casamentos que quem manda é o pai e manda é a mãe? Se o filho diz que é casado com a mulher, mas o filho dorme na casa do pai e a mulher dorme na casa da mãe. Como é que isso é casamento? Primeiramente, não está obedecendo, não é isso? Sim. Ah, mas peraí, esse casamento está válido. Não, mas porque só existe os dois, peraí. E obedecer o que Deus disse. Qual foi a parte que nós não entendemos Deus mandando deixar o pai e a mãe? Então, o casamento começa, irmãos, quando a gente deixa nosso pai e nossa mãe. Aí vem a parte mais difícil do casamento. Porque para muitos é deixar o pai e a mãe. Não, eu depois que eu me entendi de gente, meu pai já era falecido, né? Deixei minha mãe e me casei e pronto. É isso, ponto, deixei. Mas minha mãe não deixou de ser minha mãe, e nem deixou de existir, e nem eu posso deixar de honrar ela. Né? Louvado seja Deus. Mas aí chega a parte mais difícil. É quando a Bíblia diz, deixa o pai e a mãe e una-se. Olha outro mandamento aí. Olha outro mandamento. Deixa o pai e sua mãe e una-se. Una-se a sua mulher. Então, o que é ser unido, meu amado? Aleluia. O que é ser unido a sua mulher? Quando se há traição, tem união? Quando se há infidelidade, tem união? Quando o homem diz, faça isso, ou pede, que o certo é pedir, né? Nada de autoritarismo. Quando a mulher também diz, faça isso, ou pede também, nada de autoritarismo da parte da mulher. Ou seja, esse casal, ele é unido em tudo. Louvado seja Deus. Em tudo. Em tudo. Nos deveres da casa, no trabalho, nas decisões dos filhos. Louvado seja Deus. Quando já tem filho, antes de ter mesmo projetos de vida para o crescimento espiritual, para o crescimento financeiro, que
ter com posse financeira não é pecado. Não é isso? Pecado é você ser amante do dinheiro, amar mais o dinheiro do que a Deus. Mas você se planejar, você viver um para o outro. Sabe por que a palavra viver um para o outro não está certa? Porque mais para frente Deus diz: torne-se ambos ou torne-se os dois em uma só carne. Louvado seja Deus. Meus amados, neste momento, eu recomendo que quem seja menor de 18 anos não assista. Porque a gente não pode pregar a palavra sem explicar. Como é que pode se tornar os dois em uma só carne? O homem sai para trabalhar e a mulher deita-se com outro homem na sua própria cama ou sai para outros lugares. Mas o que foi que Deus disse? É os dois em uma só? Então não tem nada a ver com a terceira pessoa. A mulher acha que o marido foi trabalhar e ele foi para outros lugares onde não deve com outra mulher. Aí eu pergunto, foi esse o casamento que Jesus ordenou? Não foi. Foi esse o casamento que Deus ordenou? Não foi. O casamento que Deus ordenou é aquele: deixe o seu pai, una-se a sua mulher e torne os dois em uma só carne e não tem brecha para ninguém. Então, o casamento que Deus fez foi esse. Casamento, para mim, eu estou falando isso baseado no que meu Cristo falou, o princípio. Casamento que o filho e a filha não quer deixar o pai e a mãe, não está cumprindo a ordenança de Deus. Eu estou falando de Bíblia mesmo, de Bíblia. Casamento que os dois não vivem unidos não tem nada a ver com Deus. E casamento onde a infidelidade não tem nada a ver com Deus, porque é dois, e a Bíblia diz que não é mais dois, é uma só. É uma só. Louvado seja Deus. Aí vem a confirmação. E o que Deus uniu, não separe o homem. Louvado seja Deus. Eu preciso explicar mais alguma coisa? Se o casamento se desfez porque nunca existiu. Se separou, irmão, porque Deus nunca uniu. E se há traição, que nem muitos dizem, quebra de aliança, na verdade nunca existiu aliança. Por quê? Porque se aqui é dois e não é mais dois, é um só, então verdadeiramente, se ela pensar em trair, não vai ter futuro. Por quê? Porque eu compartilho o mesmo pensamento com ela. Se eu pensar em trair, não vai ter condição. Por quê? Porque nós compartilhamos. Louvado seja Deus. É isso que a Bíblia está ensinando. Está ensinando. Mas vamos supor que não foi a vontade de Deus esse casamento. Aconteceu o deslize. Aí, meu irmão, fica a decisão para os próprios. Não é isso? Fica a decisão para os próprios. Né? Se avaliar, não é isso? Se quiser prosseguir, tentando, porque já viu que está tudo fora do que Deus mandou. Está entendendo? E cada um sabe a estrutura que tem. Porque não adianta você dizer, eu perdoo uma traição, e quando um tomar um banho, se arrumar e sair, já vai pecar, já vai fazer de novo. Perdoou? Não perdoou. Então, meus amados, um casamento feito por Deus foi esse. Deixe o homem seu pai e sua mãe, una-se a sua mulher, e ambos são uma só carne. Traduzindo, tem que deixar o pai e a mãe, unir a sua mulher, e os dois não é mais dois, é um. É um só. E aí Deus uniu e não separe o homem. E eu duvido que o que Deus separa, o que Deus une, o homem separa. Quer uma rapidinha só para finalizar? Sara e Abraão. Houve até
um deslize lá de Abraão. E até incentivado por Sara. Por Sara. Mas a aliança entre os dois nunca foi quebrada. Quebrada. Tá entendendo? E olhe que por pouco Faraó não tentou meter o besbelho dele ali, mas eu disse, oxe, que é assim? Ô, meu filho, olha, esse aí deixou a casa do pai dele. Esse aí tem uma promessa, e junto com ele está ela também. É tanto tal que o filho de Agar não foi aceito como da promessa. Por quê? O filho da promessa era daquele que Deus uniu. É isso? Daquele que Deus uniu. Então Deus uniu Abraão e Sara. Por quê? Porque os dois compartilhavam, né? Dos mesmos sentimentos. Tá certo que às vezes tem até uma desavença, às vezes acontece. Isso é normal, né? Isso é normal. Então, o casamento, meu amado, é aquele que o homem deixa seu pai e sua mãe. Une-se a sua mulher, louvado seja Deus, e o que Deus uniu. É impressionante, né? A Bíblia não diz que se casou. Não. A Bíblia diz o que Deus uniu, né? Ô, irmão, é o que Deus uniu, irmão. Aleluia, glória a Deus. É o que Deus uniu. Ah, irmão, mas Jesus falou, irmão, Jesus está falando ali porque você acha que Jesus estava falando com um homem chamado Nicodemos. Jesus falou das coisas espirituais, o homem não estava sabendo, querendo entrar de novo depois de velho no ventre da mãe. Da mãe. Hein? Já pensou? Então é isso que a gente temos que compreender, meus amados. Agora tem uma coisa. Cada um segue, interpreta da forma que quer. Louvado seja Deus. Mas o importante é você tomar a decisão, deixar seu pai e sua mãe, ser unido com a sua esposa, se tornar os dois em uma só carne e dizer para o capeta, foi Deus que uniu e nós não se separamos. Amém? Amém. A irmã Ana Lúcia ora e Amém. depois nós se despedimos aqui dos irmãos. Glória a Em Jesus. nome Que de bom, Jesus. né? Que bom ouvir. E nós viemos meditar, né? E não tem meu termo, está escrito. Né? Se alguém quiser reclamar, vai reclamar com Deus. Com porque Deus, eu falei, é está escrito. verdade. E se você quiser também, abra sua Bíblia, se você estiver em casa ou no seu celular, e você vê, tá aí o capítulo, tá aí o versículo, né? Tá aí o livro, que é Gênesis, e você vai meditar. Você vai ver que as palavras Capítulo do Senhor, 2, né? versículo 24, ali por diante. Por diante. E que você venha meditar, né? Para não ficar enganado, porque são muitas pregações diferentes, muitas ministrações diferentes. E aqui não, aqui é a verdade do Evangelho. O Evangelho. Nós temos que passar isso para as pessoas, para que ela venha entender e que ela venha viver como nós vivemos na verdade do Evangelho. Amém? Senhor Deus e amado Pai, neste momento eu quero apresentar as nossas vidas, a qual o Senhor permitiu mais um vídeo, Senhor, aqui a gravar. Quero também apresentar as vidas daqueles que vão assistir, Espírito Santo, os familiares, os lares, Senhor. Quero agradecer ao Senhor por cada um deles que comenta, que dá um like, Senhor, que curte a página, Senhor, da verdade do Evangelho, Espírito Santo. Quero também apresentar aqueles que se inscrevem no nosso canal, que eles venham meditar nessa mensagem e que venham, Senhor, não ficar enganados, Senhor, mas que eles venham entender o que foi falado aqui através da palavra do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então, meu amado, foi ministrado hoje aqui a respeito do que Jesus falou no Evangelho. Segue o princípio, né? Segue-se o princípio. E depois Deus diz ali, quando faz a promessa ao seu servo Abraão, né? Que a descendência dele, a semente dele, seria bendita todas as famílias da Aleluia. terra. Glória a Então, o que é Jesus. uma família bendita? É aquela que vive bem, é Aquela aquela que que Deus vive unida, que vive firmada, né? Louvado seja Deus. Então, assim está encerrado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Um forte abraço a todos.